queridos, uma feliz sexta-feira para todos vocês e é com muita alegria que hoje comemoro o meu aniversário com a sua companhia. E eu quero, acima de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e também pela oportunidade de ter conhecido você através desse programa. Obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor pela minha vida, pelas suas orações. A cada lugar que eu vou, eu recebo esse carinho da parte de Deus vindo de cada um de vocês. Amém? Muito obrigada mesmo pela audiência, pela companhia aqui e por tudo aquilo que vocês sentem de melhor pela minha vida. Amém? Pois é com muita alegria também que nesse dia do meu aniversário eu estou aqui ministrando esse estudo maravilhoso que fala sobre a oração desse livro tremendo do missionário R.R. Soares, Não Desperdice o Seu Poder na Oração. E o título de hoje diz: A revelação da palavra traz entendimento. A vontade do Senhor é trazer luz a todas as pessoas através da palavra dele. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e nos faz perceber quem realmente somos. Quando damos ouvidos ao que a palavra nos diz, o Senhor tem liberdade para operar. O propósito de Deus para Jacó. Um exemplo da grande operação do Senhor é Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão. Ele foi um daqueles homens que, por causa da sua tremenda experiência com Deus, foi ricamente abençoado. Nos programas anteriores, vimos como o pai de Jacó orou constantemente ao Senhor para que a sua mulher concebesse, já que ela era estéril. O Altíssimo ouviu a oração e Rebeca deu à luz gêmeos, Esaú e Jacó. Os dois irmãos eram bem diferentes um do outro. Esaú, mais velho, era ruivo, caçador, habituado a viver no campo, um tipo mais rústico. Jacó era pacato, contemplativo e buscava a Deus. Certa vez, quando Esaú retornava exausto do campo, encontrou Jacó, que havia preparado uma espécie de guisado vermelho. O mais velho pediu ao irmão que lhe desse daquela comida, porém Jacó disse que o faria se Esaú lhe vendesse a sua primogenitura. Naquele momento, pensando somente no alimento do qual desejava desfrutar, Esaú desprezou o seu direito de primogênito, dizendo: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então Jacó fez com que seu irmão jurasse, e este lhe vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ainda hoje, muitos Esaús têm trocado os maravilhosos planos do Senhor pelo lucro desonesto, pelas aventuras extraconjugais, entre outras ofertas malignas deste mundo. Essas pessoas não sabem que devem ser fiéis à chamada que elas receberam. Os seus valores precisam refletir inteiramente os do reino dos céus, querido. Se o Senhor for o centro da sua vida, com certeza, toda a sua existência será também abençoada. Naquele dia, o trato entre os irmãos havia sido estabelecido. No entanto, algum tempo depois, quando Isaque já estava com seus dias avançados e mandou que Esaú se preparasse para ser abençoado, Esaú demonstrou que não honraria o que havia prometido para o irmão Jacó. Então Jacó, auxiliado por sua mãe, usou uma estratégia e foi abençoado por Isaque, pois aquele direito pertencia a Jacó, visto que Esaú o desprezou e o vendeu. A Bíblia diz que quando Esaú soube que Jacó tinha estado com Isaque antes dele e tinha recebido a bênção paterna, ele levantou a sua voz e chorou muito. Ele clamou ao pai que também o abençoasse, mas já era tarde. Essa passagem nos deixa a seguinte lição: não existe nada nesse mundo que se compare àquilo que Deus tem para a nossa vida. Infelizmente, muitos são seduzidos e levados por caminhos tenebrosos por causa do desejo desenfreado da carne. Para Esaú, saciar a fome era melhor do que os direitos espirituais que a primogenitura concedia a ele. Por outro lado, quando Jesus foi tentado no deserto, ele recusou todas as ofertas do diabo. Ele ficou em jejum durante 40 dias. É claro que Jesus teve fome, mas ele sabia que a missão destinada a ele era infinitamente maior do que satisfazer um desejo momentâneo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele nos ensina, queridos, que acima das nossas necessidades, cumprir o propósito de Deus é muito mais importante.
Diante de tudo isso, não se corrompa como aconteceu com Esaú. Nada que esse mundo nos ofereça, embora pareça maravilhoso, será maior do que as promessas que a Bíblia nos garante. O plano de Deus é infinitamente maior. O tratamento de Deus. Passado aquele momento tão amargo, um ressentimento muito forte foi gerado em Esaú, de modo que ele planejava assassinar o seu irmão depois que o pai falecesse. E então Rebeca interveio e disse a Jacó que se refugiasse na casa do irmão dela, Labão. E assim Jacó seguiu para Harã com a bênção de seu pai para se casar com uma das filhas do tio. Lá chegando, Jacó amou Raquel e concordou em servir ao tio durante 7 anos em troca de se casar com a moça. Porém, foi enganado, pois como constatou na manhã seguinte às núpcias, o tio lhe dera Leia, a filha mais velha, por esposa. Mais tarde, ele casou-se também com Raquel, aceitando trabalhar outros 7 anos por ela. Nos anos em que esteve com seu tio, ele passou por muitas provações, mas Deus lhe deu a vitória em todas elas. Labão era um homem que adorava outros deuses e ele era bastante injusto nas suas atitudes com o sobrinho. Por 10 vezes, Labão mudou o salário de Jacó. No entanto, toda vez que firmavam um acordo, Deus prosperava Jacó de tal maneira que Labão se desesperava. O tempo passou, Jacó gerou filhos e então, após o nascimento de José, pediu ao seu tio que o deixasse retornar à terra de seus pais. Assim, o patriarca reuniu toda a família e tudo o que havia conquistado e partiu para Canaã. Foi nesse caminho que ele teve uma tremenda experiência que mudaria a vida de Jacó por completo. Momento decisivo. Foi pela orientação do Senhor que Jacó retornou a Canaã com tudo o que possuía. Porém, devemos nos lembrar que ele deixou aquela terra fugindo de Esaú, o qual desejava vingar-se dele por ter recebido a bênção no seu lugar. Naquela ocasião, o patriarca fez um pacto com Deus, segundo o qual, se o Senhor fosse com ele e o guardasse naquela viagem, o sustentando e o fazendo retornar em paz, ele teria o Senhor como seu Deus. Assim, o patriarca enviou mensageiros a Esaú e mandou dizer que durante aqueles anos havia estado com seu tio Labão e conquistado bens, bois, jumentos, ovelhas, além de servos e servas que trazia consigo, deixando claro que esperava achar graça aos olhos do irmão. O que sucedeu, porém, foi que os servos retornaram para Jacó dizendo que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. E aí, Jacó teve medo. Muitas vezes, seguimos a direção de Deus na certeza de que foi Ele que falou conosco, mas mesmo assim, nos deparamos com uma situação de aflição, como no caso de Jacó. Tudo ia muito bem, até saber que Esaú havia resolvido encontrá-lo com um exército para guerrear com ele. Jacó viajava com a sua família e por isso ele temia um ataque. E aí, o que ele fez? Ele dividiu o grupo em 2. Se um deles fosse atacado, o outro teria chance de escapar. Tendo em vista as circunstâncias em que deixara Canaã, o servo de Deus sabia muito bem o que significava a vinda de Esaú. O seu irmão era caçador, homem valente. Jacó sabia que não tinha condições de resistir, que a sua família e os seus bens poderiam ser todos dizimados e, portanto, ele precisava urgentemente da ajuda do Senhor. E diante dessa situação, Jacó não se acovardou como muitos que cruzam os braços como se dissessem, seja o que Deus quiser. O que o Senhor quer, querido, está revelado na palavra dele, mas a vitória e a bênção dependem de você, da sua atitude, da sua perseverança. E então a atitude de Jacó foi orar a Deus. Ele trouxe à memória do Senhor as próprias palavras de Deus, o qual lhe dissera que retornasse a Canaã. Jacó reivindicou o que Deus havia prometido a seu avô Abraão e também a ele mesmo. Querido, quando você clamar, não fique apresentando os seus argumentos, porque assim os seus esforços serão inúteis. No momento em que você colocar Deus na promessa, aí sim, Ele vai agir a seu favor. Que você possa guardar essa palavra dentro do seu coração. Que Deus te abençoe.